Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Olá para você que já está assistindo o programa Papo Certo. Hoje, no Papo de Saúde, nós vamos conversar sobre o transtorno do espectro autismo. E quem está conosco hoje é a neuropediatra, especialista no assunto, doutora Fabiana Munhol. Seja muito bem-vinda. Obrigada, João. Obrigada, Amanda. É uma honra estar aqui e é uma oportunidade ímpar da gente aproximar saúde, educação e as famílias numa conversa tão importante. Muito bem-vinda, doutora. Tenho certeza que o nosso Papo de Saúde de hoje vai ser incrível. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você de casa adora assistir o nosso Papo de Saúde e nós gostamos ainda mais quando vocês interagem conosco, enviando perguntas ou comentários através do nosso WhatsApp 3029 8080. Agora, um rápido intervalinho e nós já voltamos. Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Aqui no Papo Certo, nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, saúde, política e trânsito. E vocês podem compartilhar através do YouTube e também do Facebook. Bom, vamos começar com a nossa primeira pergunta aqui do programa. Uma questão que ainda gera muitas dúvidas nas pessoas, né? Que é um assunto que está cada vez mais se sendo debatido, mas ainda gera muitas dúvidas. Doutora Fabiana, o que é o autismo? Eu acho que esse é o começo de tudo, né? É uma belíssima pergunta. A gente fala que o autismo compreende uma condição do neurodesenvolvimento. E a gente tem 2 grandes marcadores para isso. A falha comunicativa e os padrões de comportamento que são repetitivos. Só que dentro dessas 2 grandes bases, a gente tem diferentes apresentações. E isso faz com que seja absolutamente singular. E a gente poderia até falar sobre autismos no plural. Eu estava até pesquisando um pouco no programa que tem muitas pessoas famosas que têm autismo. Estava vendo agora a atriz Letícia Sabatella, fala que Isaac Newton, Einstein também tinha algum nível de autismo, Anthony Hopkins também parece que tem autismo. E como é que é? Tu vê assim que o autismo é uma doença? E como é que, apesar do autismo, a pessoa consegue ter uma vida normal e até, em muitos casos, muito sucesso? Isso é tão importante a gente abordar, né? Porque quando se teve a primeira descrição de Leo Kanner em 1943, a gente entendia o autismo de uma forma muito diferente do que a gente entende hoje. Então, quanto mais a gente entendeu sobre neurociências, mais nós aprendemos também sobre funcionalidade. E sim, nós podemos ter diferentes apresentações do autismo em níveis de suporte diferentes, por isso a gente fala em nível 1, 2 e 3, mas com indivíduos que variam grandemente entre capacidades cognitivas e capacidades de comunicação. Então, mesmo aqueles que possuem uma necessidade pequena de suporte, que é aquilo que a gente compreende como nível 1, não necessariamente a gente tem uma vida
de grandes prejuízos. E isso é que vai fazendo a beleza e a heterogeneidade de se falar sobre transtorno do espectro do autismo. Parece que a gente tem falado cada vez mais sobre esse transtorno, né? Mas os números realmente têm crescido. Doutora, traz esses dados para nós, por gentileza. Sim, Amanda, isso é uma verdade. A gente tem observado que ao longo do tempo, os números de novos casos têm crescido grandemente. Tanto que hoje nós falamos que 1 a cada 36 crianças aos 8 anos já recebem diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. E isso, obviamente, também precisa ser considerado em outras idades, né? Aqueles que vão recebendo os diagnósticos ao longo da vida. A Letícia Sabatella ficou sabendo que tinha autismo porque a filha dela foi diagnosticada e a partir do diagnóstico da filha que se descobriu que ela também tinha. Então, até na vida adulta, a gente pode descobrir que tem algum nível de autismo. Sem dúvida nenhuma. Quando se pensa nos critérios para contemplar transtorno do espectro do autismo, esse é um aspecto importante. Porque muitas vezes, em momentos muito precoces da nossa vida, a gente tem suspeita, mas a gente não consegue contemplar todas as características. E isso só vai sendo possível à medida em que nós vamos crescendo e a complexidade do meio se torna grande o suficiente para que a gente observe os prejuízos consistentes em determinadas habilidades. Você estava conversando um pouco antes que o autismo ele se apresenta de diferentes formas. Isso dificulta o diagnóstico? Sim, dificulta bastante, principalmente quando a gente está falando de autismo nível 1 de suporte. Muitas vezes eles vão recebendo outros diagnósticos ao longo da vida, ou a gente acaba olhando muito mais para as comorbidades, porque às vezes elas aparecem com uma intensidade maior do que a própria condição de base que é o autismo. Por exemplo, não raro, pessoas lá na adolescência ou na vida adulta que têm diagnóstico de transtorno do espectro do autismo podem passar por transtorno de humor bipolar, por exemplo, por transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou a ansiedade também pode estar mais marcada do que algo da própria base. Só comentou também do aumento do número, né? Desse uma pessoa a cada 36... Aos 8 anos de idade. 8 anos de idade. Esse aumento se deve porque se conhece mais sobre autismo e tem um diagnóstico mais apurado ou o número de casos realmente tem aumentado? Isso é algo que é realmente multifatorial. A gente tem o maior conhecimento também sobre o que a gente chama de epigenética, né? As nossas causas geneticamente determinadas, a nossa relação com o meio. Então, o apego, as possibilidades, né? O acesso a todas as condições de uma adequada saúde e estímulo, mas também tem sido cada vez mais fácil, acho que nós estamos mais preparados para perceber aquilo que também é mais sutil. Porque há um tempo atrás era muito mais fácil a gente falar sobre diagnósticos daqueles quadros, entre aspas, mais clássicos. Nível 3? Exatamente. Mas hoje a gente está falando também sobre nível 1. Então, é por isso que a gente tem multifatores para a gente pensar nesse número maior de casos. Doutora, tu comentaste que hoje, então, um caso a cada 36 pessoas na idade de 8 anos. Mas tem uma idade mínima para que a gente tenha o laudo, o diagnóstico, enfim? Amanda, essa tem sido a nossa preocupação como profissionais da área da saúde, né? Porque isso vai fazer muita diferença. Quanto mais cedo a gente diagnostica, mais a gente pode reabilitar com sucesso. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é muito plástico e nos primeiros anos de vida a gente tem grandes janelas de oportunidade de reabilitação dessas funções, né? Então, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria já tem preconizado, né, que muito precocemente o próprio pediatra já comece a investigar e fazer uma triagem para sinais do autismo. Mas desde crianças muito pequenas, existem muitos trabalhos na literatura que já falam, né, da capacidade que se tem de avaliar a relação da criança com a sua mãe, a relação da criança com o meio, mas também
aqueles sinais que não são muito claros, mas a perda de habilidades já adquiridas. Então, sim, desde muito precocemente a gente já pode fazer diagnóstico, mas nós temos que estar atentos àquelas sutilezas e também à perda de habilidades que já tinham sido conquistadas. Mas assim, a partir de 1 ano, 2 anos, 3 anos, já se consegue fazer o diagnóstico? Já existem muitos dados na literatura que a gente já pode avaliar crianças ainda muito pequenas, antes do 1º ano de vida. Ah, interessante. Bom, doutora, sobre essa nossa dificuldade de identificar do diagnóstico, né? Mas como é que a gente pode reconhecer esses marcadores ao longo da vida? Isso é muito importante, porque nós temos falha comunicativa e padrões repetitivos de comportamento que podem aparecer de formas muito distintas em determinadas idades. Por exemplo, na infância, eu consigo observar essas falhas comunicativas de uma forma extremamente clara, porque as crianças, geralmente, elas são mais concretas, elas já se relacionam de formas diferentes com os seus pares e com os adultos. Mas vocês imaginem a gente avaliar falhas comunicativas num adulto que aparentemente é bastante funcional, fala várias línguas, mas na verdade ele não consegue se manter no tópico. Ele tem dificuldade para entender mensagens subliminares, aquilo que é dito nas entrelinhas, que não se relaciona bem no trabalho, que às vezes falta um pouquinho daquele filtro social. Ele pensa em determinada coisa e acaba dando a sua opinião e às vezes não mede as palavras. Nossa, a senhora falando, já estou me lembrando de algumas pessoas que eu acho que têm autismo já. E é por isso que é tão bonito. Porque a gente fala muito nesse diagnóstico na fase inicial, que é importante. Mas na fase adulta a gente acaba talvez não tendo nem procurar, né, uma ajuda porque desconhece, né? Não, e agora, como tu comentaste sobre a atriz Letícia Sabatella, ao observar a filha, ela começou a se entender também. Então, realmente, tu vai avaliando, é muito mais a observação, como tu disseste, né, doutora? Que vai trazendo o diagnóstico mesmo. E muitas vezes, Amanda, esse diagnóstico ele vem por uma absoluta falta de pertencimento social. São pessoas que estão bem colocadas, às vezes, no mercado de trabalho, que se relacionam com as pessoas, mas sentem que não fazem inteiramente parte daquele grupo, que aquilo é muito custoso. E isso vai fazendo com que se tenha essa autocrítica e se busque essa compreensão diagnóstica. Mas é difícil a gente se autoconhecer, a gente leva a vida inteira tentando se autoconhecer, sim, né? Então é difícil a própria pessoa se notar, né? A gente estava falando sobre a questão de ser o diagnóstico clínico, mas há caso que se faz a necessidade da realização de investigação mais aprofundada? Sim, Amanda, porque esses critérios que nós precisamos contemplar, eles são realmente clínicos. Mas a gente também tem que compreender que eu posso ter um indivíduo com marcadores para transtorno do espectro do autismo e isso ser secundário a uma condição geneticamente determinada, por exemplo. Ou que a gente tenha uma condição metabólica de base, que a gente tenha uma malformação cerebral, que eu tenha uma forma de epilepsia, por exemplo, de descargas elétricas fora do normal, que determinem que eu tenho uma involução da linguagem expressiva, por exemplo. Então, se estabelece o diagnóstico e é muito importante que sim, que a gente vá fazendo os diagnósticos diferenciais e nós possamos também estudar melhor cada caso de forma individualizada. Tem que ter um especialista mesmo para fazer esse trabalho, porque não é uma coisa fácil, né, de saber essa diferença, de identificar o nível, né? Mas, doutora, feito o diagnóstico, né? O que vem depois disso, né? Muitas famílias também eu vejo que têm problemas de aceitação, né? Tem uma amiga minha que é professora, ela diz que tem, às vezes, pais de crianças com síndrome de Down que não aceitam o diagnóstico da criança com síndrome de Down. Como funciona isso, né? O que vem depois do diagnóstico, muitas vezes é o nosso grande desafio. Antes mesmo da gente começar o programa, eu e a Amanda estávamos conversando aqui nos bastidores e era uma conversa de mães.
Eu estava comentando com ela sobre o meu filho João Pedro, que tem 6 anos e tem o espectro nível 1. Então, quando chega o diagnóstico, e é o que eu falo que a mãe sempre sabe, é um momento em que a família recebe isso com um certo alívio em dizer assim, puxa, isso tudo faz sentido, eu não sou uma mãe excessivamente preocupada, mas sim tem um significado tudo isso que eu vim enxergando. Mas e o que eu faço de agora em diante? A família inteira precisa se reorganizar. A família inteira precisa começar a pensar nessa inserção social, acadêmica. Então, a gente começa a repensar sobre a escola, sobre a relação com o outro, sobre a forma como a gente vai poder propiciar todas as terapias de reabilitação, que isso também é um grande desafio, e como a gente se reorganiza lá no nosso íntimo como pai e mãe, muitas vezes. Quem é que vai prover tudo isso e quem vai dar apoio? Então, não raro, a gente fala sobre a maternidade atípica também. E quando os diagnósticos vêm na vida adulta, como a gente precisa ressignificar tudo o que já se viveu. Então, o que vem depois é bastante complexo e é absolutamente ímpar. Doutora, você fala do transtorno, né? O autismo é considerado uma doença? Hoje a gente prefere falar que é uma condição do neurodesenvolvimento. A gente prefere não colocar isso como uma patologia, mas sim como uma condição. Bom, falando sobre eu como mãe, né, e é como a doutora disse, faço meu adendo aqui, que é um alívio tu ter o diagnóstico, porque quando tu tens o diagnóstico, tu consegue começar a montar as pecinhas do quebra-cabeça. Então agora a gente vai fazer um intervalo e já voltamos com o papo certo. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Você também assiste o Papo Certo através dos principais canais digitais, NET, Claro, Vivo, Tubarão e TVN. E hoje o papo é de saúde e nós estamos conversando com a neurologista pediátrica, doutora Fabiana Munhol. Bom, vamos para a primeira pergunta do bloco, então. Doutora, sabendo que cada indivíduo é diferente do outro, né? Quais são os objetivos das terapias, dos tratamentos, como escolher a terapia correta para cada indivíduo? Então, a gente precisa pensar nessa individualização e o que é mais importante para aquele indivíduo naquele momento. Porque quando nós somos pais, qual é a nossa preocupação? Que os nossos filhos sejam felizes e que tenham autonomia, né? Que eles possam andar como eles puderem dentro das suas determinadas condições. Quando a gente está falando de adultos, também, obviamente, a gente vai pensar o que é necessário naquele momento para que ele tenha autonomia e que seja feliz onde ele está inserido.
Então, pensando nisso, a gente tem que fazer uma análise absolutamente individualizada sobre a sua funcionalidade e pensar o que é prioridade. Os tratamentos, eles não podem ser pensados como uma receita de bolo. Não é todo mundo que vai fazer a mesma quantidade de terapias e a gente vai escolher as mesmas terapias. Então, o nosso maior suporte tem que ser para a condição comportamental, para a condição linguística e comunicativa. Isso a gente não tem que entender somente como fala, né? Mas toda a nossa habilidade de interagir com o outro. Pensar que em algumas pessoas a gente vai precisar de terapia ocupacional, de fonoaudiologia, de psicoterapia, o suporte acadêmico, né? Então, muitas vezes a psicopedagogia, ela também vai ser parte importante desse tratamento. Outras terapias como musicoterapia, ecoterapia, fisioterapia, psicomotricidade, tudo isso nós vamos pensar de acordo com a funcionalidade de cada um. E lembrar que isso é muito importante. As terapias, elas precisam caber na funcionalidade também da família, não apenas do indivíduo. Porque vocês imaginem que quem vai propiciar isso tudo é a família. As crianças não vão sozinhas para a terapia. A gente tem que se reorganizar na jornada de trabalho, administrar os outros filhos, né? E poder fazer não apenas o transporte dessas crianças, mas sim estarmos inteiros para receber as orientações e generalizar isso dentro de casa. Isso não é uma coisa... acho que deve ser uma cobrança muito grande dos pais para que possam prover tudo que o filho quer, né? Mas um filho que precisa de mais apoio é uma cobrança, deve ser um pouco maior. Sim, por isso que a gente fala muito sobre o adoecimento das famílias atípicas, porque existe uma cobrança gigantesca e, além de tudo, dessa cobrança interna que a gente já tem como pai e mãe, a gente também fala o tempo todo da corrida contra o tempo, em poder aproveitar o momento em que esse cérebro está mais plástico, que ele está em grande reorganização. Então, quando a gente fala em diagnóstico, né, as famílias já perguntam, me diga como, por onde eu começo, né? Porque a gente também fala nessa urgência. Doutora Fabiana, existem estratégias que possam determinar maior sucesso no tratamento do que outras? Sim, Amanda. Existem várias publicações científicas ao longo do tempo que falam que determinadas estratégias já têm uma robustez científica muito maior do que outras. Mas isso não quer dizer que para aquele indivíduo ela seja a melhor estratégia. Mas quando a gente mergulha nesse mundo de transtorno do espectro do autismo, por exemplo, a gente já ouve falar sobre algumas estratégias que são mais estruturadas, como a ciência ABA. Quando a gente fala em terapia ocupacional, muitas vezes é importante que os profissionais da reabilitação tenham uma formação específica que se chama integração sensorial de Aires. Então, sim, existem estratégias, existem formas da gente trabalhar nessa reabilitação que tem uma evidência científica maior. Mas, mesmo assim, não quer dizer que seja a forma mais adequada para aquela família e para aquele indivíduo. Doutora, a senhora falou de vários profissionais, né, que são necessários para atender uma criança autista para poder fazer as terapias, né? Então tem a neuropediatra, a neuropsicopedagoga, a fonoaudióloga, as terapeutas. Como é que hoje está o acesso das famílias na rede pública e privada a toda essa gama de terapias, né, e atendimentos? Acreditem que tanto na rede pública quanto na rede privada, o acesso ainda é bastante limitado. Vocês imaginem que se a gente falar de novo, né, nesse dado, de 1 a cada 36 crianças aos 8 anos recebem um diagnóstico. Umas precisam de uma quantidade maior de terapia, porque elas precisam de um nível de suporte maior e outras menor. Mas em nenhum caso a gente está falando que a gente não precisa de terapias. Então vocês imaginem na escassez de profissionais
preparados para atender essas crianças, para poder fazer a reabilitação. Então, a gente tem dificuldades tanto na rede pública quanto na rede privada, porque são condições do neurodesenvolvimento e que demandam longo tempo de terapia. A gente não tem altas muito frequentes. Então, para que esse acesso também seja propiciado, essa roda toda, essa engrenagem precisa circular o tempo todo. E a gente ainda tem uma falta muito grande, gente, do acesso às pessoas que fazem diagnóstico, né? Ao pediatra bem treinado, ao neurologista treinado, ao psiquiatra também treinado. Quantos anos são necessários na fila de espera do SUS para a primeira consulta? Antes ainda das terapias, né? Faltam centros especializados no nosso estado, no nosso país, para que a gente possa acolher essa demanda crescente. Então, sim, é um grande problema de saúde pública falar sobre transtorno do espectro do autismo e o acesso às terapias de reabilitação. Doutora, creio que nós temos ainda 2 minutinhos de programa. Então, como é viver a neurodiversidade do autismo nos dias de hoje? Amanda, esse é o nosso grande desafio e eu acho que essa tem que ser a mensagem central do nosso programa. Pensar que a gente está lidando com uma complexidade gigantesca e não apenas deste indivíduo, mas da sua família, da rede de apoio, de toda a nossa rede social também como um todo, e vamos entender essa rede de suporte social como a escola, o mercado de trabalho e o quanto a gente precisa de pessoas empáticas e acolhedoras para que a gente tenha realmente pertencimento desses indivíduos. Você falou de pertencimento, né? Como desenvolver como garantir esse pertencimento, né, nas escolas, no trabalho, como fazer que isso aumente, né? Porque talvez às vezes é ignorância e desconhecimento, né? Exatamente. Eu acredito da mesma forma, João, que tu colocaste, o conhecimento. A gente precisa levar informações de qualidade a todos. A gente precisa sair, eu chamo disso, da nossa bolha, né? Porque quem trabalha com neurodesenvolvimento sabe sobre isso. Nós precisamos ir além. E nós ficamos muito felizes com a tua presença aqui, porque a linha editorial do nosso programa é trazer informações para quem nos assiste. Muito obrigada, doutora Fabiana. Eu é que agradeço. Então, agradecer a nossa qualificada audiência e um abraço especial a todos os profissionais da área da saúde. Então, ficamos por aqui e amanhã o nosso papo é de trânsito. Esperamos a todos. Até lá.